Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís, bem-vindos a Thaís The Drama Queen. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu tô fazendo depois de muito tempo, então eu vou demorar um pouco pra pegar o jeito de novo, então espero que vocês tenham paciência. Eu tinha planejado fazer sobre um outro filme, mas como eu assisti esse filme de uma forma meio curiosa, eu resolvi fazer sobre ele primeiro. Esse vai ser um espaço onde a gente vai falar sobre filmes, teatro, coisas nesse sentido, em especial esses filmes que fazem com que a gente sinta múltiplas coisas enquanto a gente absorve a experiência. Eu não sou uma pessoa que fala muito pouco, então eu acho que esse tipo de conteúdo vai ser um pouquinho mais longo. Então se acomoda, pega uma pipoca, vamos passar esse tempinho aqui juntos e falar um pouquinho sobre o filme de hoje, que é Rosebush Pruning. Eu não sei como esse filme vai ser traduzido. Eu moro em Portugal, então o filme estreou aqui há algumas semanas, mas a história mais curiosa sobre isso é que eu estava tendo um dia muito chato, muito difícil e muito ruim, né? Quando eu assisti esse filme 2 dias atrás. E eu tinha visto, na última vez que eu fui ao cinema, o trailer do filme do Callum Turner. Ele e uma menina, tipo, tendo o date deles numa noite de Dia dos Namorados, eu acho, Dia do Ano Novo, não me lembro. Então, quando eu vi o pôster com a opção de ver esse filme do Rosebush Pruning, era aquele pôster do Callum Turner que tá só a metade do rosto dele, uma grande petalona de flor, assim, na frente. E aí eu vi esse pôster e falei, bom, deve ser aquele filme, né? Que eu tinha visto, então eu tô precisando de uma coisinha leve hoje. Não era esse filme. Quando eu cheguei no cinema, eu comprei o ingresso e aí tinha numa parede enorme, eu vou até deixar a foto aqui, o pôster desse filme. E aí eu falei, Oh, galera, agora é isso, vamos lá. Eu não tinha ouvido falar nada, né, sobre esse filme em específico. Dei uma pesquisada muito rápida só pra ver quem era o diretor, porque eu vi que eu conhecia o rosto de todo mundo. E eu vi que o nome do diretor não me era um nome estranho. E aí eu vi que era um cara brasileiro. E eu lembro dele por causa do Praia do Futuro, que é o único trabalho dele que eu tinha visto até então. Eu pensei, bom, às vezes, né, pode ser que venha uma coisa interessante por aí, porque o Praia do Futuro, você pode falar várias coisas sobre o filme. Não que ele seja desinteressante. O mesmo roteirista que fez A Lagosta e o Sacrifício do Cervo Sagrado, que são 2 filmes que eu gosto muito. A Lagosta eu gosto muito mesmo desse filme, e eu sei que não é um filme pra todo mundo. Mas eu vi que é baseado também num outro filme de 1965, que ambos são baseados num livro, só que Uma adaptação, não é um remake, porque a história, pelo que eu percebi, muda completamente. E eu honestamente não sabia, não tinha ideia do que estava me esperando nesse filme. Mas eu sabia que tinha a Elle Fanning, tinha a Riley Keough, nossa neta do Elvis Presley, eterna Daisy Jones, que eu acho maravilhosa. Eu assisti The Lodge, que é um outro filme dela. E é incrível como que ela não consegue pegar uma família normal, né? Caralho. O outro menino, acho que é o Luke. Não é Luke Cage, eu tô com isso na cabeça, mas é pensando em Mortal Kombat, né? E é Lucas Gage. Ó, não foi tão longe. Vamos lá? Vamos lá? Finish him. O pai. Eu achei até que era o patriarca dos Skarsgård quando eu vi o pôster, mas aí vendo o filme eu vi que não era. Enfim, todo mundo odioso. Tem a Pamela Anderson, que não tava no pôster, depois, né, vendo o filme você percebe que ela tá lá. E tem o menino que fez o Billy Elliot, lá atrás, Jamie Bell, eu acho. Um elenco muito bom. Pelo pôster a gente vê que a Ellie Fanning meio que é a pessoa mais, assim, afastada. Então eu fiquei naquela, do que será que se trata? E galera, vou primeiramente falar, eu acho que não é um filme pra todo mundo não, beleza? Se você já assistiu a funcionalidade de uma coisa que parece que só existe dentro daquela família, como por exemplo no filme do Dente Canino, que foi até a minha review pro filme, foi como se Dente Canino e Saltburn tivessem tido um filho, porque é bem isso, é uma dinâmica familiar que funciona somente naquela casa, não funciona de outra forma, eu acredito. Enfim, já enrolei demais, vamos lá. Eu fico um pouco triste que eu não vou conseguir colocar muita imagem desse filme aqui, porque pelo que eu percebi ele tá em disposição para alguns aluguéis digitais nos Estados Unidos e em alguns outros lugares que, né, se você tiver VPN como eu tenho, dá pra mudar, mas se não falar inglês também, né, fica um pouco mais complexo. Mas no Brasil, pelo que eu vi, ele vai estrear em outubro. Então, fica aqui o aviso que virão spoilers pela frente. E se você ainda assim gosta de ver spoilers ou prefere ver, assiste o filme, depois volta aqui e me fala. Mas é um tipo de sentimento que você não vai sair ileso desse filme. Pode ir tranquila.
Pode ir tranquilo. O filme, ele começa com um diálogo do Callum Turner. O personagem dele chama Ed. E ele tá sentado na praia conversando com um cara um pouco mais velho que ele, que é grego, e eles fizeram uma amizade. Então ali, o cara tá saindo dessa praia, tá se despedindo desse amigo dele que vai voltar pra Grécia e tal. E ele tem um papo, galera, torto, pra dizer o mínimo, assim. Ele inventa uns ditados populares que ele fala, As pessoas falam que entendem, mas ninguém entende. tem um que ele fala que acho que é tipo, Se a banana cai, tudo bem, mas se o melão cai, acabou. Que linda, meu amor. Você é muito criativa. então, assim, dá pra você tentar entender mais ou menos que esse cara é meio fora da casinha, mas ele tem opiniões muito distantes e diversas sobre a forma como a família dele funciona. E dá pra você perceber que ele é meio avulso, porque por mais que ele seja uma pessoa com dinheiro, que gosta muito de moda e tudo mais, e eles deixam claro que isso é uma coisa que a família meio que se importa bastante, ele não dirige, ele não tem carro, ele pega carona pros lugares que ele vai. Na hora que ele tá voltando, inclusive, ele não tá conseguindo uma carona, e aí ele meio que se joga num carro para os caras darem carona para ele. Então, assim, tudo bom contigo. Eles estão morando na Espanha, mas o lugar em si é muito bonito. Casa bem afastada, no topo de um lugar, assim, muito, muito alto. Tipo serra, assim, como se estivesse subindo, sabe? A casa, eles mudaram pra lá com a mãe. Então, na dinâmica familiar, a gente tem esse pai da família, que o cara é cego. Ele tem 2 irmãos e uma irmã, então são 4 filhos no total. Então, na frente dessa casa tem 6 cervos. E ele disse que foi um dos motivos que a mãe escolheu aquela casa, porque, tipo, tinha um pra cada um deles. Então, tipo, era os 4 filhos, a mãe e o pai. E a casa, gente, é uma sensação de claustrofobia o tempo todo. Parece que é uma casa tão grande, ao mesmo tempo tão sufocante, que te dá um nervoso, assim. Não vou falar pra você que não dá, porque dá. Pra ver que existe uma coisa meio de controle, assim, ali. Ninguém fala muito nada com nada. Os irmãos têm uma relação estranhíssima uns com os outros, principalmente o mais novo e a menina com esse irmão mais velho. A gente tem então os 4 irmãos, que são o Ed, a Anna, o Robert e o Jack. O Jack é o irmão mais velho, o Ed é esse que a gente tá acompanhando logo no começo. A Anna é a personagem da Riley, e o Robert é o irmão que a gente percebe que é o mais novo, né? Cada um deles tem algumas características, mas em base, gente, a impressão que dá é uma vibe de muito fodida. Primeiro a gente pensa que é só da irmã pro irmão mais velho, mas depois a gente vê que é do irmão mais novo pro irmão mais velho, e o irmão do meio fica assim, galera, vambora, vamos lá, galera, mulher. Ainda fala muito que ele acha que de todos eles o irmão mais velho é o melhor, né? Que se fosse pra um deles só sair vivo, que fosse o irmão mais velho, porque o cara é muito, muito bom. Tipo, perto do resto de todos eles, né? E aí, o que a gente descobre nisso? A gente descobre que a mãe deles faleceu há 2 anos e que ela foi Destroçada por lobos na floresta. e que o pai de todos os meses compra um bicho morto, um bezerro, alguma coisa nesse sentido, e eles vão até o lugar onde a mãe deles foi Destroçada. porque o pai vai com a ideia de se os lobos estiverem alimentados, eles não vão atacar outras pessoas inocentes. Então a gente tem que vir trazer comida para os lobos, tudo bom contigo. Quando o cara do açougue vai lá entregar o bicho do mês, né? Ali pra eles, fala, olha, eu consegui esse daqui, tem 13 quilos e tal, espero que dê certo. Ela, ai, tudo bem e tal. E aí ela fica meio que se jogando assim pro cara, fazendo uns olhares, uns comentários e tal. E a hora que o irmão mais velho chega, ela fala, ai, o cara tava dando muito em cima de mim. Ele queria muito ficar comigo, tava assim, sabe? Ai, eu tentando falar, não! E ele tava, ai meu Deus, você é tão linda. Que, tipo, claramente não tava acontecendo. Ela só quer deixar. O irmão dela com ciúme. E é sobre. E aí ela vai e fala, ai, não dá pra ficar com ele. Meu período desceu hoje, né? Tô menstruada, não dá, não vai ter como. E o irmão dela faz uma cara de que você percebe um fetiche ali. Aí você fica naquela. Ela sabe disso como? Como é que ela sabe? E aí ele vai, pega um negócio, corta o saco desse bicho morto que eles trouxeram, molha o dedo no sangue. Galera, eles têm essa dinâmica, tipo, muito estranha. E o Jack começou a namorar uma menina que chama Marta, que é a personagem da Ellie Fanning. E ele fala que ela é guitarrista, né? Tipo, tem uma cena pequena ali no quarto deles, aonde ela tá literalmente colocando a mão e molhando de sangue e fazendo assim. E ele. Glau, 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 glau. Eu não sou de julgar fetiche, galera. Mas vendo ele. Dá pra você perceber que ele é uma pessoa
pessoa estranha, mas a forma que a família lida uns com os outros é muito estranha no geral. E ele não gosta, por exemplo, de berinjela, eu acho, eggplant. Ele não gosta de berinjela. Tipo, que a irmã dele sempre tem esse cuidado e, tipo, a namorada dele não tá lembrando disso. E aí, tipo, toda vez que alguém fala alguma coisa da irmã dele, ele, tipo, faz uma coisa meio super defensiva, assim. É um comportamento estranho. O irmão mais novo, ele tem umas crises, que às vezes é muito do nada, mas umas crises convulsivas. Então é uma coisa que, tipo, parece que já é meio que rotineira pra eles. Quando acontece, tipo, ela grita, chama, eles viram ele de lado e esperam a convulsão passar, e é muito isso, não tem muito o que ser feito sobre. Por conta da morte da mãe, todos eles herdaram uma puta grana e nenhum deles precisa trabalhar. Então nenhum deles trabalha. Eles não fazem absolutamente assim nada. Ou eles viajam, ou eles ficam comprando coisa online, de grife, de marca. Inclusive, a Riley tá usando uma bota azul belíssima. Ela usa várias vezes também, inclusive. Pelo menos a gata não tem medo de repetir, né? Roupa, que nem todos nós. Acho diva nesse ponto. Acho diva. Tem essa dinâmica com o pai, que, tipo, todos os dias o cara vai ajudar o pai dele a escovar o dente e tal. A menina já direciona o pai pra cama. E o Robert, que é esse irmão que convulsiona às vezes, é a pessoa que, tipo, fica andando no espaço aberto com o pai, guiando o pai quando ele tá andando de cavalo e tal, porque é uma atividade que o pai gosta de fazer. E até aí tudo bem. Só que o Callum Turner, Não consigo não chamar ele de Callum Turner. o Ed, ele fica divagando sobre várias coisas ao decorrer do filme, né? E ele tá fazendo um projeto, tipo um Spotify, uma parada de voz, onde ele tá tentando contar, só que ele coloca de 1991 a 2025, então dá meio que a entender que, tipo, a história vai acabar naquele ano, sabe? E aí ele fica se esforçando muito pra imitar a voz do irmão dele. E até então você fica... Mas é o menos awkward que a gente viu do comportamento de todos os irmãos até agora. Então tá safe, vai seguindo. Eles começam a conversar, né, sobre o Jack tá namorando. E aí o pai fala, eu não tô preocupado porque ele não trouxe essa menina pra gente conhecer ainda. Então não é sério, tô bem de boa. E a irmã dele, ai, mas e se essa menina engravidar dele e não sei o quê? Porque eu tenho certeza que ela é dessa, sabe? Nem conhece a menina. Tenho certeza que ela é dessa. E aí, tipo, na noite daquele dia, se eu não me engano, no outro dia, o Jack fala que vai levar ela pra almoçar. Podia fazer carne de sei lá o quê, porque ele vai levar ela pra família conhecer. E aí todo mundo fica meio pai, tudo bom. E, minha nossa, como a Ellie feirinha bonita, né? Pelo amor de Deus, belíssima. E aí ela tá nesse almoço com um vestido, que é esse que ela tá no pôster, meio oriental, uma vibe meio assim, um cabelo um coque. Tem aquela tensão horrorosa na mesa, a irmã dele olhando com uma cara de bunda, sem ele pra descrever. Aí ele fala assim, não pai, pode deixar que eu faça. Ela, não, deixa a tua irmã fazer. Porque você tá apaixonado. Se você tá apaixonado, você não enxerga as coisas com objetividade. Você vai enxergar, tipo, de outro jeito, meu irmão. Deixa a sua irmã descrever, né? Cunhada dela pra mim. E a irmã, ela é loira, ela tem o olho azul, verde, não lembro se o olho dela é azul, branca, muito branca, tá usando um vestido oriental, tal, que deve ser o quê? Da Zara. Fazendo um pouco caso da Zara. Ela tá com relógio, que ela não deve estar faz muito tempo, porque tá quebrado, tá parado, né? Filha da puta. Aí ela fala, e a bolsa dela? Aí ela, é uma Bottega? Aí ela fala, é uma Bottega. E outra coisa, hein? Se a gente tomasse um shot pra cada vez que falam Bottega nesse filme, todo mundo saía bêbado e feliz, eu acho. Tu tinha que ter tido essa premissa pra você conseguir, tipo, embarcar no rolê todo que o filme. Um shot pra cada vez que alguém fala Bottega. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E aí o pai fala assim. Tá aí o peito dela. Aí fica todo mundo assim. É, o peito dela, como é que é? Que tamanho que é o peito dela? Aí ele, ai, pai, pelo amor de Deus, não sei o que. Ele fala assim, ué, se eu fosse uma pessoa que enxerga, eu já teria olhado mesmo. Aí você vai me negar a descrição da namorada pra mim, pra eu saber como é que ela é? Se eu estivesse olhando, eu já tinha olhado. Então, e aí? Sabe quando tem visão, você vai me discriminar? Cadê a justiça pro cego? Eu quero saber como é que é o peito dela. E aí a irmã dele fala, pai, é médio. Aí ela parece estar super desconfortável, mas os caras ainda vão. Tipo, é médio pra grande. A irmã dela, não. É médio pra pequeno. É menor do que o meu. Aí, não é menor do que o seu. O peito dela é muito maior do que o seu. O irmão com a irmã falando, o peito dela é muito maior do que o seu. É nada, meu peito, olha só. Aí ela começa a abrir a blusa, a irmã dele, e mostrar o sutiã assim. Galera. E eu achando que eu já tinha tido momentos constrangedores em mesa na minha família. Tem certos filmes que eles vêm pra te dar uma perspectiva de que às vezes não foi isso não. Tudo bom.
Por que eu tô segurando uma rosa, né? Não falei disso até agora. Mas eles têm uma roseira na família que quem cuida é o personagem do Callum Turner, o Ed. E o filme ele começa com essa premissa de que as famílias são como roseiras e roseiras às vezes precisam de poda. Enfim, acontecem essas questões, né? E aí ela fica meio assim, véi, que família esquisita, que família estranha e tal. Tem até um diálogo que eles têm mais pra frente, onde eles falam: ai, cacete, você tá sempre com pressa, você sempre tem que vir aqui e voltar logo pra família. Ele fala: também queria que fosse diferente, mas vai ser, porque a gente vai mudar de casa. E eles estão vendo casa, de fato, pra eles morarem junto, o que desespera, né, os irmãos, do tipo, você não pode ir embora, você não pode deixar a gente. É uma codependência bizarra, é um bagulho assim. E tem isso, né, que parece que realmente é uma relação carnal que gostaria que tivesse acontecendo, se é que não aconteceu em algum momento, porque isso fica muito aberto. E eu não gosto disso. Ele fala assim, nossa, às vezes eu fico pensando, seria melhor se, tipo, só todo mundo morresse, né? Minha vida ia ser muito mais fácil se só todo mundo morresse. E a Ellie Fanning fala, tipo assim, você tá brincando, eu já até pensei a ordem que eu gostaria que cada um morresse. Papo super tranquilo, pós-foda numa quarta-feira, galera. Uma coisa que eu não consigo entender também é que, tipo, a gente tá aqui numa situação familiar, onde parece que todo mundo quer comer o Jack, né? Quer comer o Jack, quer dar pro Jack, quer viver o Jack, né? E, assim, você tem uma família dessa e o irmão que todo mundo quer pegar não é o Callum Turner? Isso foi proposital? Porque eu não sei se no mundo real ia ser assim, não, galera. Nisso vai divagando várias coisas sobre a forma como o Ed pensa e o Ed começa a seguir o irmão dele também, pra tentar entender, tipo, o que meu irmão tão maravilhoso faz na vida, né? Então ele descobre onde a menina mora, ele descobre que o irmão dele vai fazer uma visita num lugar e a hora que ele chega nesse lugar, a mãe dele tá viva. Não foi atacada por lobo porra nenhuma, tá lá vivendo a vida feliz dela. Agora ela mora com uma mulher feliz da vida, tomando sol e tal. Só que assim, você percebe que a mãe deixa meio claro, ele é o filho preferido dela, que ele saia daquele ambiente, porque aquele ambiente não é bom. Dá pra ver que a mulher era muito infeliz enquanto ela tava ali dentro daquela casa. Como que eles falsearam essa morte? Não sei. Por que só ele sabe? Parece que ele é o único que ia conseguir guardar segredo. E o mais fácil de manipular, porque ele era mais próximo dela. Então, como ela morreu e ela deixou todo o dinheiro pros filhos, morreu, esse menino vai lá e dá dinheiro pra ela sempre. Só que é uma chantagem, sabe? Tipo, emocional ali, que não é muito legal. Tipo, chega um momento que o menino percebe. E ela fala assim, uma hora você vai acabar construindo sua própria família. E quando você estiver com ela, eu não quero que, tipo, ela fique desconfiando, achando que você tá fazendo alguma coisa de errado. Então, você não precisa vir aqui todo mês. Vem 2 vezes por ano. E traz muito dinheiro. Eu não sei se é porque eu não venho de uma família que tinha dinheiro, galera. Que pra mim isso é uma coisa assim muito inconcebível de pensar. Mas tudo bem, vamos lá. E ele fica tipo, nossa, a única pessoa da minha família que eu achava que me amava de verdade tá fazendo isso comigo, bacana. Bacana. Aí o irmão dele vê. Um dia que eles estão discutindo lá na casa, estão num porão, que, gente, esse porão também, puta que pariu. Parece o quarto vermelho do Sr. Grey, só que numa versão porão de homens, só que, assim, claustrofóbica pra caralho. Muito estranho, assim, tipo, cômodo em si. A casa inteira parece que te sufoca, é muito bizarro. Até o túmulo da mãe. O túmulo da mãe é uma estátua dela pelada, gente. Vamos lá. Jardim de inverno de pedrinha, assim, tipo, que eles vão lá e fazem uma oração, tudo bom. Sério, gente, é muito disfuncional. E aí, eles estão nesse porão, eles estão lá, né, todos. E aí ela fala, eu compus uma música pra você. Porque agora que ela sabe que a menina toca guitarra, ela comprou uma guitarra e, tipo assim, o pai fala que ela toca muito bem, não sei o que tal. Até no jantar ela fala, vocês deviam fazer um dueto. Aí ela fala, talvez num outro momento, tentando ser ainda simpática. Depois o cara pedir pro povo descrever o peito dela. Fala que a filha é um talento natural. Nunca teve aula nem nada, mas, tipo, ela sempre foi muito boa. Sempre teve um talento muito natural pra isso. E aí você fica pensando, né? Eu assisti Daisy Jones. Eu sei como essa mulher canta. Eu sei como que essa mulher se comporta. E a capacidade que ela tem de ser uma performer. Como que eles vão fazer ela ser boa, ser ruim de uma forma diferente aqui? E eles conseguem fazer ela ser tão ruim. Canta uma música do tipo assim, rimando, tipo, umas coisas nada a ver, dizendo o nome do Jack e falando do Jack. E aí, tipo, ela para porque o pai precisa escovar o dente e tal. O irmão sobe pra ajudar o pai a escovar o dente. E ele sobe e ela fala, ai, gente, vocês acham que ele vai embora? A pessoa fala, talvez, sei que sim e tal. E, né, o Ed sabe que eles estão procurando casa, porque ele já seguiu eles pra ver, né, que eles estão procurando casa. Ela fala assim, mas eu conheço muito bem vocês, eu sei o que excita cada um de vocês. Meus irmãos. O Ed fala assim, você não sabe o que me... Tenho certeza que você não sabe. Não lembro se ela fala alguma coisa, ou se ela só desiste, ou se ela, tipo, ela fala uma coisa e ele fala que não. O irmão mais novo fala, mas e o Jack? Você sabe o que é? E ela vai e fala pra ele, esse rolê do sangue e tal. Aí ele dá uma risadinha, assim. O Ed fala assim, mas eu tenho certeza que você não sabe de mim. Aí ele fala, as roseiras.
as roseiras daqui de casa. Eu ficar assim, ó, feliz da vida. Ontem mesmo eu fiquei tão feliz que eu fiz assim, ó. Aguei de leite. Depois joguei água em cima pra não manchar as rosas. Obrigada pela rosa. Fiquei, meu Deus. Abuso florístico. Eles têm a ideia muito legal de pegar uma faca e, tipo assim, se arrumar e tal. Porque o Jack vai vir. E aí, o que que o menino faz? Ele corta. Até então, eu achei que ele até pudesse ter uma tendência de se machucar ou alguma coisa assim. Mas ele pega essa faca, faz um corte entre a coxa, sangra, ele bota uma meia calça, bota uma calcinha, bota o sangue dentro da calcinha e fica esperando o irmão dele na cama. E ela, assim, assistindo. Gente, o cara, obviamente, tipo, não embarca naquela, né? Ele fica assim, você tá maluco? Tipo, o que tá acontecendo e tal? E vai embora. Nisso, como o som tá muito, muito alto, o pai não percebe que o filho foi embora, né? Ele sabe que o filho tava lá, mas ele não percebe que o filho foi embora. O Ed entra no quarto do pai, sabendo que é a hora do pai terminar, né? Escovar o dente pra poder dormir. Ele entra no quarto do pai, imitando a voz do irmão. Nossa, filha, sua voz tá tão rouca. O que aconteceu? Aí ele fala, eu tô fumando muito. Eu procuro os dias de promoção. Tô fumando muito, acho que minha voz tá um pouco rouca e tal. Ele falou assim, não, então vamos, eu preciso escovar o dente. Vai, caminha o pai pro banheiro. Porque parece que isso foi meio que uma honra concedida pro irmão mais velho, sabe? Nossa, ele é o irmão que foi escolhido pra ajudar o papai a escovar o dente. Mas ninguém, tipo, nunca pensou, tipo, na forma como isso acontecia. Ou a que custo, né, que isso acontecia. Então, ele vai a escova com pasta pro pai. E o pai começa a escovar o dente. Tava escovando o dente. Aí ele fala, pasta. Pega a pasta. Um monte de pasta e passa no Jerônimo. E a hora que tá cheio de pasta, ele vai, eu não tenho a noite inteira. Vai logo. Ele fica esperando o filho fazer movimentos. A pasta de dente, isso não queima, gente. Não bastasse que essa cena já é ruim o bastante. E você pensar que o cara vai falar assim, não, que isso, tá maluco? Não, ele simplesmente vai e faz. Porque ele pensa, meu irmão é foda, meu irmão faz. Pelo menos é isso que eu imagino, né? Ele pensa, meu irmão é foda, meu irmão faz. Por que que eu não vou fazer? Vou fazer. E vou fazer melhor. Ele dá o sangue, dá a vida ali na movimentação. E aí a hora que o pai dele começa a ficar um pouco mais próximo ali, né? De atingir um ápice de vida, ele fala... Termina na sua boca, filho. Obrigado pela rosa. Aí ele vai e faz isso. Ele fala, nossa, muito bom. Hoje foi diferente. Aí ele fala, diferente pra bom ou pra ruim? Aí ele, pra melhor, pra muito melhor. Muito melhor. Sei o que passa na cabeça dele, do tipo, porra, sou melhor que meu irmão em alguma coisa, né? Pelo menos uma. Ele segue a Ellie Fanning, ele segue ela num bar, né? E ele fala, ah, nossa, eu gosto muito de você e tal, nossa família é meio assim, mas tá tudo certo. Quando vocês mudarem de casa, vai melhorar. Principalmente pro Jack, porque aí o Jack não vai ter mais que bater uma pro meu pai e engolir o rolê dele todo dia. Vai ser ótimo pra ele e pra vocês também. E ela fica assim, que cara. Ela não termina com o cara, ela não questiona, ela não fala nada. Ela só fica, né? E aí, nisso, eles estão visitando casa. Antes disso, né, eles estão visitando casa e eles visitaram uma casa que o Jack achou muito claustrofóbica. E ela amou a casa. Tanto que ele fica abrindo e fechando a cortina, porque ele tá se sentindo meio preso. Mas é uma casa muito mais livre do que a casa que ele mora, sabe? E aí ela ainda fala assim, eu queria muito que vocês pudessem ver a piscina, mas ela tá fechada pra limpeza. Mais sobre isso depois. As coisas vão acontecendo dessa forma, né? Ele tentando criar coragem pra sair. E aí o Callum Turner, tipo, vai falar com ele e fala assim, ó, seguinte, posso falar com você? Aí ele fala, pode. Ele falou, então, você não tava aqui em casa ontem e eu tive que ajudar o papai a escovar o dente. Tá passada? Então fica de boa. Você pode ir embora porque eu tomo conta das coisas daqui pra frente. E eu fiquei assim... Imagina que você ia usar esse momento pra falar que porra é essa que a gente passa nessa porra dessa casa, irmão. Mas não. Ele tá tipo assim, eu tô feliz em dar continuidade por aqui, você não precisa ficar aqui mais. Ele fala, e eu também sei que a mamãe tá viva. E aí eles têm essa coisa, eu não vou falar nada pra ninguém, e não sei o que tal, mas você pode ir embora de boa, porque agora as coisas vão dar certo e vai dar tudo certo por aqui. Que merda. E o que ele vai fazer? Ele começa a entrar num plano onde ele pensa assim, bom, o único jeito disso aqui funcionar é se todo mundo morrer, né, galera? Mas eu não posso fazer nada, então eu vou usar
um contra o outro, já que eu observo muito e eu sei tudo que todo mundo aqui precisa. Então, o que que ele faz? E imitando a voz do irmão dele, ele começa a manipular o menor, né? Tipo, o Robert. Ele manipula o Robert pro Robert matar o pai. Ele manda uma mensagem, tipo, né, escrita assim, falando pro menino ligar pra ele e tal. E aí, quando eles se falam pelo telefone, ele fala: desculpa ter saído de casa aquele dia que eu te vi, né, de calcinha ensanguentada e meia calça dentro do quarto, tentando me seduzir. Desculpa pelo jeito que eu agi naquele dia, mas fui pego um pouco de surpresa e não tinha como eu reagir de outra forma, porque a gente tá em casa, você sabe que as pessoas não vão aceitar a gente. E todo mundo fala: a tua voz tá tão rouca. Tá acontecendo alguma coisa? E procurou comprar frutas e verduras da estação. Não fala do pai. Ele fala que, tipo assim, eles só podem ficar juntos se não tiver mais ninguém vivo. Então, tipo, que eles precisam começar a pensar no que eles vão fazer pra matar todo mundo, né? O primeiro que ele pensa na lista é o pai. Então, o que que ele vai? Ele pega, leva o pai pra andar de cavalo, igual ele faz sempre. Ele bota um fone de ouvido daquele da Apple, grandão assim, começa a tocar mó banger. A trilha sonora desse filme também é puta que pariu, é muito boa. E aí, em vez dele direcionar o pai dele na parte aberta, mais alta, e ele faz: segue toda a vida, vai embora, segue toda a vida, até o pai dele pular com o cavalo do penhasco. Midsummer Memories. Ele olha assim, vê aquele monte de sangue. O cavalo também foi de base, infelizmente. Ele tira uma foto, manda pro Jack. O Jack tá visitando a mãe. Ele mostra pra ela e fala assim: papai tá morto. Tá morto que nem eu? Ou tá morto, morto? Otário, mano. Não, tá morto, morto. Aí ela mostra a foto e fala: nossa, quanto sangue. Meu Deus. Sério, é uma banalidade absurda. Aquele momento que o Ed e o Jack estão conversando, até que o Ed fala que teve que escovar os dentes do pai e tudo mais, ele também fala que, tipo, foi a desculpa que o pai usou, sabe? Porque o pai ficou muito humilhado pelo que aconteceu, porque a mãe tava infeliz, né? Aconteceu várias coisas. E por a mãe ter que fazer esse ritual de escovar o dente com ele e passar por todo esse processo, ela ficou com o dente muito branco. Clareador dental Master Ultra Blaster não aprovado pela Anvisa. Ela ficou com o dente muito branco. Ela tava fazendo alguma coisa, acho que no banheiro, e ela ligou uma lanterna que refletiu a luz e cegou o cara. Então o cara ficou cego por causa do clareamento dental proporcionado por Oral-B ou amadas. E aí ele inventou essa história dos lobos, inventou essa história do não sei lá o quê, porque ele sabia que a mulher tinha ido embora. Pelo que eu entendi é isso. E ajudou, né, a fazer o rolê lá dela ter morrido e tal. Então acho que ele sabe que ela tá viva. Mas foda-se também, porque ele também não quer tipo, que as pessoas saibam que foi por isso. E ainda fala assim: ah, irmão, mas seus dentes não é branco igual o dela não, viu? Não sei se tá fazendo um bom trabalho. Gente, é muito disfuncional, juro por tudo. E ele tá conversando com ela, né, falando que ele morreu e tal, e aí que ela fala, tipo, ah, né, você vai ter sua própria família e tal, não precisa vir aqui com tanta frequência. E fica aquela sensação de, tipo assim, ele se sentindo rejeitado, né, acabou de perder o pai e se sentindo meio rejeitado. Aí vai ter o velório do pai. Aí todo mundo lá, ele felindo no velório, veio com um papo assim pro Jack: eu tinha um cachorro. E eu amava muito esse cachorro. Um dia ele morreu e eu fiquei muito, muito triste, mas eu não conseguia chorar. Porque eu lembro que eu tinha várias responsabilidades, né, com esse cachorro. E toda vez que ele cagava, eu tinha que pegar um saco plástico, pegar a merda dele do chão e jogar no lixo. Por mais que eu tivesse triste, por mais que eu fosse sentir falta do cachorro, eu não conseguia chorar porque eu tava muito feliz que eu nunca mais ia ter que tocar na merda de novo. Isso, o irmão dele tá atrás ouvindo essa história, dando uma risadinha assim, do tipo: ai, que história merda. Só que ela tá contando isso porque ela sabe agora, né, o que ele passava na mão do pai. E aí ele começa a chorar copiosamente, abraça ela, do tipo assim: ai, alguém me entende, não sei o quê. Então, assim, ele tá finalmente sentindo ouvido, né, de alguma forma por alguém de fora, o que deve ser um alívio gigantesco. Ele chora, 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 chora. Parece que, tipo, sei lá, é a primeira validação que ele tem de alguma coisa que ele pode sentir sem ter que ter falado sobre, sabe? Então, se sentir visto, acho que é um bagulho que ele não tá muito acostumado. Ele só anda de conversível com rave no talo, é estranhíssimo. Enfim, o Robert tá pensando assim agora: como é que eu vou matar o meu outro irmão, né? Como é que eu vou matar o Ed? E o Ed, que tá arquitetando tudo, sabe que ele tá pensando nisso. Então leva ele pra passear e fala: eu sei de você e do Jack. Assim, eu e o Jack, o que você sabe de mim e do Jack? Ele fala: eu sei de você e do Jack e tal, e eu quero que você saiba que eu não tenho nada contra. Principalmente agora que o papai morreu. Eu mesmo tô pensando em ir pra Grécia, né, visitar meu amigo lá e tal. E é isso, desejo muita felicidade pra vocês, mas tem uma coisa que realmente vai empecilhar vocês de ficarem juntos. E aí ele vai e mostra que a mãe tá viva. Ele fala: ela vai ficar completamente contra, porque ela não vai aceitar de jeito nenhum, porque você precisa ver o jeito que ela manipula o nosso irmão, o jeito que ela trata ele mal. Você tem que se livrar dela primeiro, antes de você se livrar de qualquer outra coisa que você queira. E eu vou embora mesmo, e eu juro que eu não poderia estar mais feliz por vocês.
Família unida. E aí ele vai observando, né, tipo, a mãe lá tomando sol com a menina na casa, e aí corta pras duas conversando, falando assim, a gente devia casar. Você não quer casar comigo? A gente chama meu filho, eu conheço a Marta. Trocando uma ideia ali que realmente faz parecer que a mãe se importava com esse filho, pelo menos, né? Já dos outros ela falou mal toda a oportunidade que ela teve. Então, parecia que realmente ela se importava um pouquinho com ele, apesar de tudo. Mas se importa dentro do que é possível uma pessoa se importar, né? Naquela circunstância. E aí eles vêm com cloroforme, pegam as duas mulheres, mas muito cloroforme mesmo, que elas apagam muito rápido. Pega o corpo das duas, coloca dentro de 2 sacos plásticos, coloca dentro do carro e vai lá pra floresta e taca o corpo delas pros lobos comerem. Eu até fiquei pensando se isso ia ter algum significado depois, porque quando eles estão levando no primeiro animal lá, né, no filme, o pai ainda pergunta quantos lobos tem? E ele fala 5, mas eu só vi 4. É relevante? Não sei. E agora eu também só vi 4. Eu achava que, tipo, ia ser um lobo pra cada pessoa da família. Mas eles estão devorando 2 corpos, são 4 lobos. Então, assim, não sei. E aí eles deixam lá e os lobos caem. Aí, galera, Feliz Natal, vambora, vamos comer que tem tender. E aí o irmão começa a pensar, tipo, pô, meu outro irmão não é mais um problema, agora eu preciso matar a menina. O Ed, sabendo que agora falta só a menina, ele escreve um bilhete pra ela, meio que dando a entender que o Jack quer ficar com ela e que pra isso ela tem que matar o outro. Vira um irmão contra o outro, porque os dois são meio que apaixonados pelo irmão mais velho, tentando ver quem se mata primeiro, entendeu? E aí ela vai, faz comida e tal, e aí ele começa a procurar ela. E ela liga pra Marta, falando, pede pro Jack vir me buscar, eu preciso que o Jack vir me buscar e não sei o que tal. E aí, tipo, a gente não escuta do outro lado o que a Marta fala, não escuta nada de lugar nenhum. Ela meio que dá uma escondida na casa, acho que esperando ele passar mal. Não sei se ela... Não percebi ainda por que esse cara convulsiona. Porque se eu tivesse entendido, talvez eu entendesse o que fez ele convulsionar naquele momento. E a hora que ela escuta ele convulsionando, ela fica só olhando, ela não ajuda ele a virar de lado, ela não ajuda ele a fazer nada. E aí ele tá caído e tá com a faca que ele tava atrás dela. E aí ela abaixa assim perto dele, vê a faca ali do lado, e na hora que ela acha que ele morreu, ela chega mais perto e ele volta. E no que ela volta, ela pega a faca e enfia no peito dele, tipo... Não fala nada, mas fala, ai, você precisa morrer. E no que ela vai enfiar a faca, a porta abre, a Marta, que é a personagem da Eleven, entra e dá um tiro nela. E a hora que ela cai assim um pouco, ela chega mais perto e dá outro tiro nela. Essa arma é uma arma que o Jack tinha comprado pra dar de presente pro Robert, porque o Robert é muito fã de um cineasta lá, um bagulho assim, e essa era uma arma que tinha sido usada, tá? E deixou na casa dela e eu acho que é por isso que ela usa essa arma especificamente. E aí, tecnicamente, tá todo mundo morto, né? O Ed pegou as coisas dele, tá indo pra Grécia visitar um amigo dele, que, inclusive, mandou uma carta em espanhol na casa dele, aí ele fala pro empregador, você pode ler pra mim o que tá escrito aqui? Aí o cara abre um envelope, é uma foto do pau do cara. E tá escrito, de saudade sua, vem me visitar na Grécia. Tô ansioso pra te ver pelado, uma parada assim. E é um devaneio que ele faz às vezes, né? Ele até sonha com várias coisas que eles conversaram juntos. E ele fala, o único pau que eu vi agora foi do meu pai e o do George lá, né? O grego. O do George tem uma consistência muito melhor do que o do meu pai. Meu Deus do céu. Socorro. E ela vai e mata a menina. E aí mostra o Ed pedindo carona pra conseguir ir viajar, né? Do jeito que ele sempre fazia. E aí mostra que ele faz algum barulho de que ele foi atropelado. Mataram o último membro da família que faltava. E aí o filme termina com os dois nadando de braçada na piscina dessa casa que eles estão. E agora a piscina tá limpa, terminou a limpeza e eles podem aproveitar com liberdade aquela piscina. Eles assim, super felizes, uma banger torando assim no fundo, uma puta música da hora. Começa os créditos enquanto eles nadam ali. E é isso, basicamente, o filme. E quando eu entrei no cinema, o cara falou assim, tem uma cena pós-créditos, se quiserem aguardar. Eu falei, ok, Marvel, tamo lá. A cena pós-créditos é as fotos do pau do cara voando. Falando, de não sei o que, 1991, 2025, tipo, que nem ele fazia naquele mini vlog do Spotify dele. Gente, assim, vou te falar, é uma experiência que não dá pra passar ileso. Sensação estranha que é ver esse filme, mas eu me diverti horrores, eu ri muito em muitas partes, fiquei muito enojada muitas vezes. Fiquei completamente passada, assim, porque eu não sabia nada do que esperar.
e ele me entregou mais do que eu achei que ele fosse. Então, assim, quando eu fui pesquisar depois notas e afins, a galera tá descendo o cacete nesse filme. Ele tá com 18% de aprovação no Rotten Tomatoes, ele tá com 2.3 ou 2.4, eu acho, no Letterboxd. Ele não tá com uma aprovação boa e eu não achei um filme ruim. Eu acho que dentro da proposta do que era pra ser feito, foi desenvolvido até que bem. Só que é um filme que parece muito mais longo do que ele é. Ele tem 1h37. Eu achei que eu tinha ficado pelo menos 2 horas lá dentro. Então ele tem um problema de ritmo, sim, isso é um fato. E tem algumas outras questões ali que, tipo, talvez poderiam ter sido feitas melhores e diferentes. Mas, gente, é uma experiência, assim, a se viver. Uma vez pra mim também, tá bom? É isso, gente. Eu não vou conseguir colocar muitas coisas do filme aqui, porque o filme ainda tá no cinema. Então, eventualmente, eu pretendo trazer filmes que eu já tenha visto mais vezes. Eu posso ter errado também na ordem de algumas coisas, porque é a forma como o filme tá fresco na minha cabeça. Então, eu posso ter errado algumas ordens, mas acho que a ideia de espalhar a palavra de que é um filme, pra dizer o mínimo, interessante de você acompanhar, é essa. Pretendo postar com bem mais frequência aqui do que eu fazia antes. A gente vai começar por esse lado de filmes que eu assisti e causaram impacto, né, em mim recentemente. E o próximo que a gente vai fazer provavelmente vai ser Mother Mary, que eu achei uma pedrada. É isso. Eu vou deixar as redes sociais que eu tenho linkadas na descrição. E é isso. Um beijo pra todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Obrigada pela rosa.